Olá, querido ouvinte, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu passei uns dias afastada das redes sociais, mas foi por algum motivo bom para mim. Às vezes é preciso a gente se afastar de algumas coisas para nosso próprio bem. E as redes sociais é uma delas. Mas eu gostaria de deixar hoje uma rápida mensagem aqui da Palavra de Deus para a vossa meditação, que está escrito aqui no livro de Tiago, aliás, no livro de Tiago, capítulo 13, a partir do primeiro, que diz: Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se tivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmo fossem os maltratados. Digno de honra entre todos sejam o matrimônio. Vou repetir: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês sejam isentas de avareza, contentando-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei vocês, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Então, devemos ter em Deus a nossa total confiança. E a palavra do Senhor, ele diz que o nosso, ou seja, o leito daqueles que são casados, marido e mulher, deve ser um leito sem mácula, deve se respeitar uns aos outros, sem traição e sem impureza no leito. Porque Deus, ele julga tanto um como o outro. Deus, ele julga o impuro. Deus, ele julga o prostituto, o infiel. O Senhor pede para que os casais sejam fiéis uns aos outros, não somente a mulher fiel ao homem, mas que o homem também seja fiel à mulher. Respeite como ele quer respeito. Porque à vista de Deus, nenhum é melhor do que o outro. O homem não é melhor do que a mulher por ter a força física mais do que ela, que é simplesmente o que ele tem. E nem a mulher, por ser mulher, é pior e nem melhor do que o homem. Deus fez todos iguais. O que Deus fez de diferente no homem foi a força física, simplesmente a força física. E Deus pede que tanto um como o outro sejam fiéis um ao outro. Quanto aqui no capítulo, no versículo 3, que diz: lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, e dos maltratados, dos que sofrem maus tratos, como se fossem você mesmo o maltratado, os maltratados. Quantas vezes a gente não liga aí as redes, a gente não abre aí nas redes sociais e nós nos deparamos com notícias do outro lado do nosso país, de famílias inteiras, populações inteiras, que estão sendo aí massacradas da pior forma possível. E pessoas que vêm nas redes sociais derramando lágrimas, pedindo a nós aqui, que ainda estamos vivendo a bonança que Deus nos dá. Desculpe esse barulho, eu não posso fazer nada. Vem pedir que nós possamos orar por eles, para que Deus tenha deles misericórdia e retire deles aquele sofrimento. Que o Senhor possa livrá-los das mãos dos carrascos,
ter misericórdia de suas vidas. O que Ele pede, pelo menos, é oração. Que nós possamos nos compadecer deles. E ao ler nos comentários as frases que muitos aqui de nós, brasileiros, e outros também, mas eu estou falando da minha casa, comentam, é triste os comentários. São pessoas com kkk, com risadas, expressando a sua fúria, a sua maldade do coração, em vez de ter misericórdia daquele povo que sofre, daquele povo que está sendo escorrachado, famílias inteiras, jovens, crianças, mulheres, gestantes, parturientes, gente, é de doer no coração. E as pessoas vibram com a derrota dos outros, achando que a dele nunca vem, mesmo vendo que as coisas como estão acontecendo no mundo inteiro. E eu, ao ler muitas daquelas mensagens de deboches com o sofrimento dos outros, eu tenho escrevido também para eles, falando que eles não perdem por esperar. Que assim como aqueles estão passando por aquele sofrimento, nós os brasileiros não estamos de fora, porque nós não somos melhores do que eles, e nem menos pecadores do que eles. E se nós agora acharmos graças com a derrota dos outros, no dia da nossa calamidade, quem é que vai ter misericórdia de nós? Se nós não usamos de misericórdia para com aqueles que estão sofrendo, até perdendo as suas vidas, da pior forma possível, mas. E muitas vezes eu cheguei a escrever nos comentários que o nosso Brasil não é mais santo, muito menos os brasileiros, do que aquele povo sofredor. E que um dia a nossa conta aqui iria chegar, e para eles que estavam debochando do sofrimento alheio. E veja se foi diferente. Veja o que está acontecendo em São Paulo, Rio, todas as coisas, vejam, em muitos lugares, aqui no Brasil. Agora tem pessoas gritando misericórdia, ore por nós, não tem? Ore por nós, ore por nós. Mas o que será que desses mesmos que estão dizendo, ore por mim, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo? Será que algumas vezes essas pessoas dobraram o joelho no chão e pediram a Deus misericórdia por aquelas pessoas lá do outro lado do Brasil que estavam sofrendo, que estão sofrendo? Que estão passando por aquelas situações terríveis que a mídia não vive falando? Nas televisões a gente quase não vê, ou não vê de jeito nenhum. Que estão abafando, se fingindo não ver o sofrimento alheio. E você? Eu tenho orado e oro, mas você? Esses que estão aí, em Rio, São Paulo, em outros lugares do Brasil, passando por essa situação que está acontecendo agora, alguma vez, você que está aí pedindo socorro, você suplicou a Deus o socorro do Senhor para aqueles teus semelhantes do outro lado do Brasil, que estava sofrendo ainda pior do que o que você está sofrendo agora? Nós devemos, meus amados, ter misericórdia um do outro, porque todos nós somos pecadores maus. Bom só tem Deus, que quando Ele manda algo bom, Ele manda para todos, como o sol, como a chuva, para que nasça a planta na terra, brote o nosso alimento, para que mate a nossa sede, Ele nos envia água, Ele não despeja um pouco aqui, não derrama um pouco d'água aqui, só para os bons e os maus, não, Ele manda igual para todos. Os tempos estão acabando. O nosso tempo aqui neste mundo está acabando. Não pense você que as coisas vão melhorar. Se acontecer uma falsa melhora, é por pouquinho de tempo.
ou em que planeta você mora, para que você ache que isso não é verdade, que as coisas vão de melhor a melhor. As coisas cada vez mais vai caminhando para o abismo. E você, o que está fazendo, meu amado, da sua vida? Minha amada, o que você está fazendo da sua vida? Do que você está cuidando? Simplesmente das coisas materiais? Fazendo planos para o futuro? Construindo mansões? Belas casas? Se preocupando com você e simplesmente com você? Qual é o plano que você está fazendo? Meu irmão, minha irmã, acorde para Cristo. Acorde para Jesus. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, meu amado, minha amada. Jesus está voltando. E antes mesmo que Jesus apareça nas nuvens, já será tarde demais para qualquer arrependimento. Porque virá o dia, e a gente não sabe o dia nem a hora que as coisas já estão muito próximas. Não estou falando de dias nem de ano que Jesus vem, entenda bem. Ninguém invente mentira do que eu estou falando. Estou dizendo que está muito próximo. E antes que Jesus apareça nas nuvens, o Espírito Santo já terá se retirado da terra. A porta da graça estará fechada para mim e para você. Você, todos que estiverem de fora. Não tem mais como entrar na arca. Não tem mais como entrar na bênção. Não tem mais como ser salvo. Não adianta arrependimento, porque o tempo da oportunidade já passou. É como um empregador que te dá uma chance. Aí tu diz não. Ele te espera até certo dia. Passou daquele dia, ele já tem a certeza que mesmo que tu vá a ele, ele não vai te querer mais pela demora que você causou, né, por aquele tempo perdido que ele passou te esperando. Aí você depois se arrepende porque está necessitando do emprego, você reconhece que necessita e você vai ao empregador e você diz: eu vim aceitar o seu convite. Ele diz: agora eu não quero mais. E não te aceita, não adianta apelo, mesmo que tu te arraste nos pés dele, porque a porta dele já se fechou para ti. A oportunidade que ele queria te dar, o que ele te deu, já passou, tu não aceitasse. Isso aconteceu comigo mesmo. Uma certa pessoa de onde eu saí de uma empresa. O empregador me botou para fora e não foi ele que me botou, ele não sabia de nada, eu também não sabia que não tinha sido ele. Ele me perguntou e eu pensando que era ele, eu não falei, fiquei calada, que eu sou tímida, eu fiquei calada. Só pensando que tinha sido culpa dele. Depois eu fiquei sabendo que não foi dele, foi da nova encarregada. Ele me chamou de volta, mas eu ainda não sabia que tinha sido da nova encarregada. Eu disse a ele que não queria o emprego dele. Quando eu quis de volta, ele foi quem disse não e não teve apelo. Assim será quando a porta da graça se fechar. Ele não vai avisar, ninguém vai avisar, porque nenhum de nós sabemos, nem o Espírito Santo vai avisar, porque o tempo da sua decisão e da minha é até neste momento, que nós estamos vivos. Nós não sabemos se é até amanhã, por isso eu digo, é até agora, até nesse momento. Corra para os braços de Jesus e procure viver da melhor forma possível. Tentação vai vir, tentação de todos os lados. E sabe de onde sai a maior tentação? De dentro da tua casa, com a tua família, com teus parentes. E se ninguém tu tiver além de tu mesmo em tua casa, sairá dos vizinhos ao redor. Pessoas que um dia foi o teu amigo, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão. Esta pessoa se transforma no teu inimigo pior, que você não entende o porquê. Pessoas se juntam a elas e tudo contra você. De repente você pode estar rodeado de inimigos. Mas por quê?
Você pode ver dos seus vizinhos mesmo, ao seu redor, que eram seus amigos, se virar todos contra você. E você se pergunta por quê. Eu me pergunto por quê. Mas por causa da palavra de Deus. Não que você foi pregar para eles, que você prega o que não pregue. Você é perseguido do mesmo jeito. E por causa dessa perseguição, muitos abandonam a fé, a Cristo. Porque diz, antes era tudo bem, agora que eu aceitei a Cristo piorou, que não quero saber. Mas é onde está o engano. Aí é onde está o engano. Porque o tentador, ele vai tentar para que você perca a sua salvação. E a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o teu semelhante. É contra aquele que está por trás deles, incentivando ele contra você. Meu amigo, minha amiga, corra para os braços do Senhor. Procure fazer a vontade do nosso Pai, porque os nossos dias estão contados aqui na terra. Que você creia ou que não creia, nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe.